Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dia, quarto dia, né, da nossa maratona de treinamentos do Compor Orçamento e Planejamento. Vou já iniciar aqui o login e a gente vai bater um papo sobre a nossa estrutura ontem, né, sobre o que a gente começou a estruturar o nosso orçamento, né? A gente recebeu algumas perguntas com algumas dúvidas com relação à estrutura do projeto, né? Nós criamos um projeto, depois criamos uma planilha dentro desse projeto. A gente recebeu algumas dúvidas aqui sobre a estrutura desse orçamento, né? Como que funciona a estrutura, e eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, ok? Esperando o pessoal entrar na sala. Bom, pessoal, como o Felipe disse aí, quem teve dificuldade para finalizar o cadastro, né, do Experimente Grátis, gentileza mandar aí para o portal @90.com.br para que a gente verifique aí o que ocorreu, né? A gente vai dar o auxílio para vocês aí. Beleza? Bom, quais foram as dúvidas que a gente recebeu inicialmente? Quando a gente inicia um orçamento, como eu disse para vocês, a estrutura eu tenho uma base de dados e nessa base de dados eu crio os meus projetos, correto? Então, no momento que eu crio o projeto, a gente não pode atribuir que esse projeto em si ele já é a planilha, né? Na verdade, não está errado esse entendimento, né? Mas ele é um pouco mais abrangente do que isso. Porque o projeto ele pode ter apenas uma planilha dentro desse projeto ou várias outras planilhas, como eu disse a vocês. Eu posso ter um projeto que eu tenho várias planilhas que, como eu até usei no exemplo, se for para construção pesada, às vezes é vários trechos da rodovia de uma licitação que eu ganho, e aí eu crio várias planilhas dentro desses projetos. Cada planilha é um trecho que tem o seu valor, o seu preço de custo, o seu preço de venda, enfim. E para construção leve, se eu tenho um empreendimento, pode ser que cada bloco daquele prédio, vamos dizer assim, daquele empreendimento, seja uma planilha também dentro desse projeto. Então, todas as vezes que eu crio um projeto novo, o Compor ele já atribui a esse projeto uma planilha. Ele já cria como uma planilha com código 1, chamando como planilha 1. Essa planilha já vem com o nome planilha 1. Só que é possível que eu crie várias planilhas aí dentro. Então a dúvida que gerou, que eu percebi que o pessoal teve, é o seguinte: Diego, quando eu crio um projeto, então dentro desse projeto eu tenho uma planilha? Sim, é isso. Então é possível que eu crie várias planilhas dentro desse projeto, e eu ainda dei a vocês a informação de que em que situação que eu trabalho com mais de uma planilha dentro de um projeto, né? Além dessa estrutura que eu disse aí. Os relatórios consolidados, eu consigo ter informação dentro do projeto referente ao projeto inteiro ou a cada planilha. Então, se eu estou no projeto 1 e tenho 10 planilhas ali dentro, eu consigo ver o preço, imprimir inclusive, exportar o preço de cada planilha ou do projeto inteiro. Isso vale para relatório de planilha, de composições, de insumos, curva ABC de insumos e também de composição. Então, de fato, se eu preciso ver as informações consolidadas, justifica então trabalhar com mais de uma planilha. Agora, se eu tenho os preços diferentes entre planilhas, aí eu não tenho esse limitador, eu não posso trabalhar com mais de uma planilha, certo? Porque dentro do projeto, o preço do insumo ele é comum em todas as planilhas. Tá? Então, se eu tenho aí numa rodovia, eu tenho um trecho e outro trecho em outra cidade, que às vezes a coleta de preço é diferente, isso acontece, até mesmo a tributação. Então, nesse caso, eu crio então vários projetos com uma planilha lá dentro, ok? Bom, então a gente inicia da nossa base aqui, Sinap, tá?
Eu queria também falar uma informação importante, já antecipando, quando a gente está falando de base de dados, é o seguinte, como eu já falei algumas vezes, no plano Experimente Grátis está disponível apenas a base Sinap. A nossa ideia do Experimente Grátis é de fato que vocês conheçam a plataforma, e caso se interesse, ela atende à necessidade de vocês, aí a gente espera que todas as funcionalidades do software estejam disponíveis nos planos que vocês contratarem. Tá? Então, quando a gente chegar, tem um pessoal, inclusive alguns alunos aí, que estão ansiosos em verificar a questão das multibases, de utilizar de um projeto buscando de várias bases. Nesse momento vocês não conseguirão simular aí na base de vocês aí no Experimente Grátis, porque não está disponível as bases de outros órgãos, certo? Apenas do Sinap. Mas eu vou mostrar aqui na minha tela como que eu faço buscar essas composições de outras bases dentro desse projeto que a gente está trabalhando aí, que é a reforma da praça, ok? Então eu peço que vocês, é super tranquilo a rotina, só peço que vocês se atentem a esse detalhe, beleza? Bom, então entrando na base Sinap, aqui que eu estava dizendo até anteriormente, né? Com relação à reforma da praça principal. Nós temos aqui os dois projetos, e nesse projeto Reforma da Praça Principal, quando a gente criou esse projeto, nesse botão Novo Projeto aqui, ele criou aqui dentro desse projeto, inclusive na parte superior direita da tela, eu consigo ver a base e o projeto que eu estou trabalhando, certo? Então a orientação nossa em qual caminho que a gente está, a gente vai se orientar aqui da parte superior direita. Bom, então dentro desse projeto Reforma da Praça, eu tenho uma planilha, que é a planilha que a gente está trabalhando, certo? Como que eu cadastro uma nova planilha, como que eu verifico as planilhas que tem dentro desse projeto Reforma da Praça? Bom, bem simples, aqui do lado esquerdo no menu, nós temos o menu Cadastro, e aqui ó, Cadastro de Planilha. Então quando eu crio um projeto, repetindo, eu não preciso criar a primeira planilha, porque o sistema já cria, certo? Então tá aqui ó, planilha 1. É possível também que eu altere o nome da planilha, né, deixando o mesmo nome do projeto. Caso no projeto eu tenha apenas uma planilha, eu posso deixar ou alterar as informações da planilha, tá? Então aqui em Cadastros, Planilha, eu crio novas planilhas ou eu seleciono uma planilha já existente. Então selecionando a planilha 1, aqui eu tenho ó, o código que ele atribuiu a ela, o nome da planilha e as informações aqui de alguns parâmetros, né, que é BDI e as informações das quantidades de itemização da planilha. Vale lembrar, pessoal, por que a gente fez as configurações de parâmetros na base e no projeto? Porque todo projeto novo que eu criar, ele herda as informações de configurações da minha base de dados. Então a base estando configurado com aquelas questões que foram ditas no primeiro dia de arredondamento, de casas decimais, todo novo projeto já herda as informações de parâmetros da minha base de dados. Só que é possível que dentro do projeto eu também altere a configuração caso não esteja de acordo com a base de dados naquele momento. Então, eu não preciso ir sempre na base de dados e alterar os parâmetros. Eu vou no projeto e faço essa alteração. E como eu tenho uma planilha também dentro do projeto, mais de uma planilha, cada planilha também eu tenho aqui as informações relacionadas à itemização e as informações de BDI, ok? Então, lembrando que para acessar a planilha é dos dois caminhos. Cadastro planilha, que ele vai abrir a tela de configurações, e aí eu tenho um atalho aqui ó, do canto superior direito que é itens. Eu consigo selecionar itens, ele abre os itens dessa planilha. Ou o caminho comum que eu disse para vocês ontem, que é dentro do menu Orçamento, Itens da planilha. Então esse botão Itens é o mesmo caminho que eu acessar Orçamento e Itens da planilha. Aí fica a critério de vocês aí a selecionar qualquer um dos itens, ok? Bom, então selecionando aqui itens, nós vimos essa tela, que é a tela onde a gente vai estruturar a nossa planilha. Como eu disse para vocês, na parte superior aqui ele vem o nome da planilha. Como eu não alterei, ela trouxe como planilha 1, tá? Para a gente orientar mesmo que é a planilha 1, mas depois a gente pode criar outras planilhas para verificar como que fica a estrutura, ok?
Só dando um review, pessoal, ontem nós vimos as seguintes informações. Na parte superior, eu tenho os botões de navegação e ação, certo? E duas abas, a aba início e a aba suporte. Então a gente vai verificar depois a ação, a tratativa de cada botão desse aqui. E na parte de baixo nós temos a grid, né, onde nós iremos estruturar a planilha, que ela é feita de colunas e linhas, ok? Então a gente ontem incluiu alguns itens na planilha, tá? Eu disse a vocês que a gente tem que ter a noção da estrutura de algumas primícias do orçamento, tá? Isso não é nem uma particularidade do Compor em si, não. É de fato as boas práticas de orçamento. Então a gente sabe que para eu ter uma estrutura de orçamento, eu tenho que ter os itens da minha planilha, certo? Não necessariamente nessa configuração de zeros à esquerda, poderia ser 1, 1.1, 1.2, enfim. Nesse caso aqui a gente colocou 3 caracteres dentro do item da configuração, das configurações da planilha, e nesse caso ele atribuiu os zeros à esquerda, certo? E a gente falou também que na planilha eu tenho itens sintéticos e itens analíticos. Os itens sintéticos são os itens macro ou até mesmo a fase da obra, né, que ele não recebe quantidade, nem preço, nem unidade. Ele é um item totalizador, inclusive nos relatórios é possível verificar que esses itens eles totalizam todos os itens analíticos abaixo. E não tem limitação, pessoal, de item sintético. Eu poderia ter o item 1, que é item sintético, o item 1.1 também um item sintético, que não tem composição, não tem unidade, e o 1.1.1.1, que é o item analítico. Então a questão da estrutura, ele só garante que para um item analítico existir, ele tem que ter um item sintético acima dele, ok? Então dessa forma a gente vai estruturar melhor. Nós temos aqui a pergunta do Isaías: nos equipamentos é necessário informar a potência dos mesmos? Em qual unidade de potência é informada? Bom, pessoal, a pergunta do Isaías é referente a custo horário de equipamentos, que nós falamos ontem, e a unidade que a gente inclui lá é o CHP. HP, desculpa. Na verdade, a gente até coloca lá, a gente não define qual unidade tem que ser, é HP ou KW, tem uma barrinha, né? Uma das duas unidades. Porque o que importa para o sistema é o valor que está dentro desse campo, mas é HP ou KW, é um dos dois, tá? O Arley, posso copiar uma planilha de um projeto para outro? Sim. Eu vou mostrar para vocês aí, o Arley, que é possível sim eu copiar. A gente chama isso de concatenação, tá? Vou mostrar para vocês como que eu concateno uma planilha para outra. E o Josenberg, como altera o nome da planilha? Josenberg, eu disse agora há pouco que é possível de duas formas, tá? Dentro de cadastros, planilha, ou dentro da planilha, que eu vou falar um pouco à frente, na aba suporte e parâmetros, tá? Então, alterar o nome da planilha é dentro de cadastro planilha. Aí quando eu seleciono esse caminho, ele mostra aqui a planilha. E aqui dentro eu altero o nome da planilha caso eu queira, ok? E José Beck também digitei o código auxiliar 73911 em código auxiliar e não aconteceu a busca, tá? Eu vou falar aqui sobre a planilha, tá? Como que eu busco o item, tá? Provavelmente você não marcou o botão lá de cadastro geral, para ele buscar no cadastro geral, tá? Bom, vou continuar aqui então, pessoal. Podem mandando as perguntas aí que a nossa equipe vai respondendo, tá? De alguns momentos eu vou parando para responder também. Então vou voltar aqui na nossa planilha, certo? Eu tenho aqui um Excel, deixa eu abrir aqui. A nossa planilha de ontem. Para a gente orientar nela, ok? Os itens aqui. Ontem a gente usou essa planilha para a gente criar o nosso orçamento. Bom, então, dentro aqui do nosso
projeto, nós criamos os itens 1, que é os serviços preliminares, nós colocamos a mobilização e a administração local como itens de verba, tá? Eu disse que não tem composição vinculadas a ela, mas eu tive que informar a quantidade e o preço unitário, perfeito? E também nós incluímos o item 2.1, que eu acredito que foi a dúvida aí do Josenberg, que ele falou que colocou esse código 73903/0001, mas eu disse que para, pessoal, ele buscar por código ou pela composição, eu tenho que clicar nesse botão cadastro geral, que é a consulta do critério que eu incluí nos campos, ele vai buscar desse cadastro geral, ok? Então, sempre que eu entrar na planilha, eu tenho que lembrar aqui de marcar esse flag cadastro geral aqui para ele buscar lá do nosso projeto cadastro geral, que é a nossa biblioteca, ok? Então, para quem começou a estruturar aí, pessoal, então a gente incluiu o item 1, serviços preliminares, 1.1, mobilização e desmobilização da obra, que é uma verba, e coloquei a quantidade de 1 e o preço de 78 mil. Logo abaixo eu incluí o item 1.2, que é uma administração local, tem a unidade mês, a quantidade 6 meses no caso, e o preço unitário de 15 mil. O item 2, o item sintético, chamado de limpeza do terreno, não tem unidade nem quantidade, porque é um item sintético. Abaixo dele eu incluí o item 2.1, com o código auxiliar 73903/001. É uma limpeza superficial, tá? Quando eu busquei a composição, ele trouxe aqui a quantidade e o preço unitário. Desculpa, ele trouxe o preço unitário e eu tive que incluir a quantidade, ok? Da mesma forma foi o item 2.2. E agora o item 3 que nós vamos incluir aqui, nós vamos incluir ele como o nome sintético de fundação, ok? E abaixo o item 3.1, eu vou simular, pessoal, a questão da inclusão do item pela descrição, ok? Como eu disse a vocês, a gente percebe que é comum que as licitações ou as planilhas dos clientes não venha o código de referência do órgão, que nesse caso aqui é o código auxiliar. Então, quando não tem essa informação, é possível que eu busque por palavra. Como eu disse a vocês, ou a gente inclui nesse campo de descrição, né, eu começo a digitar, estaca, e ele vai trazendo as informações referente a essa composição, ok? Ou que eu particularmente prefiro, que é o F4, no campo composição, tá? Não confunda com o campo código auxiliar. No campo composição, com o F4, ele abre a tela de help de composições, onde é a busca das composições ou do projeto do cadastro geral. A gente sabe que toda referência é no cadastro geral, então eu tenho que lembrar de marcar esse flag de cadastro geral, ok? Então eu vou fazer a pesquisa aqui da estaca pré-moldada, então eu vou digitar na descrição abreviada estaca. Poderia digitar outro critério para frente, mas eu vou aplicar filtro aqui. Vou colocar estaca e pré-moldada. Colocar o percentual moldada. Bom, temos aqui ó, três composições que tem esse critério: estaca e percentual pré-moldado, ok? Bom, então eu vou selecionar aqui o item CH0824, CH0824, né? Selecionei, então ele trouxe o código auxiliar, a descrição abreviada, a unidade e o preço unitário. Então, nesse caso, eu vou incluir aqui a quantidade na minha planilha, que é a quantidade 160. Ok? E vou gravar. Beleza? Eu tô vendo o pessoal mandando as perguntas aqui, pessoal. Na planilha de versão desktop é possível abrir, mostrar todos os itens e fechar, mostrar apenas itens sintéticos. Teobaldo, isso a gente vai ver na planilha Triview, é possível sim, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente. Leonardo, depois mostra, por favor, como faz para ocultar colunas. Ok, Leonardo, vou mostrar também. Renato, marque
Marques acha que a versão desktop é mais completa. Daniel Leandro, será possível buscar um serviço de outro banco diferente da utilização? Sim, eu vou mostrar isso para vocês também. Eu falei no início que eu vou simular buscando de outra base. A gente vai ver isso também. E a Tâmara pergunta, tem como corrigir o nome dado a um projeto já existente? É possível sim, Tâmara. A alteração é feita, você vai voltar lá em selecionar base e projeto na parte superior, tá? Configuração, configuração projeto. Então, da configuração do projeto eu altero o nome, tá? E o Albuquerque também não conseguiu buscar o item 79903. Não é 79 Albuquerque, é 73903/001, tá? O item 2.1 é 73903/001. E Daniel, a parte da importação eu vou mostrar para vocês também, tá previsto mais à frente, tá? Pessoal, então, nesse caso aqui, para eu visualizar a planilha de forma mais aberta, assim, de forma visual um pouco melhor, eu prefiro, assim, a sugestão minha também, na parte superior da tela, do lado do menu compor, eu tenho 3 linhas que refere-se ao menu, se ele vai se expandir ou não. Então, quando eu clico nessas 3 linhas, se o menu não tiver expandido, tiver minimizado, vamos tratar dessa forma, ele vai expandir. Caso ele esteja na forma expansiva e eu clico para recolher, ele vai recolher o menu. Então a tela fica um pouco mais visível, tá bom? E até uma informação aí que eu vou antecipar, que o Leonardo até disse, essas colunas, pessoal, é possível realizar a ocultação, né? É possível ocultar essas colunas. A gente pode ver aqui que tem a coluna de insumos, né? Que de fato é pouco usado. Eu incluí um insumo diretamente na planilha. A gente inclui composição, mas é possível sim que eu inclua insumo. Então, se eu quiser ocultar a coluna insumo e a descrição completa, por exemplo, essas duas informações, eu vou pedir que vocês façam o seguinte para mim, para fazer, para ocultar essas colunas. Na parte superior da tela, pessoal, na parte direita da tela, estão lembrados que eu falei que o cálculo da planilha, quando eu calculo a planilha ou a composição, ele abre essa janela trazendo as informações de valores. Então, clicando então nessa setinha na parte direita superior, ele vai abrir essa coluna, onde ele vai trazer inicialmente o cálculo da planilha, o preço de custo, o preço de venda. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa tela. E no botão mais, na parte superior também, eu tenho duas informações chamadas de detalhe e a outra informação chamada de configurações. É nessa segunda opção, que é essa engrenagem, que é configurações, que a gente vai selecionar para realizar a configuração das colunas, ok? Então, clicando em configurações, ele mostra as informações aqui das colunas que está na nossa planilha, todas marcadas, ok? Com flag on, o off, ele vai ocultar essas colunas. Então, no meu exemplo, é claro que vocês aí podem ocultar de forma que vocês quiserem, né? No meu exemplo, eu vou ocultar a coluna insumo, então eu desmarco a opção, deixo o flag marcado off, então que inclusive ele até já tirou a coluna aqui, e também a descrição completa. Okay? Então, eu tirei esses dois flags. Aí um detalhe, pessoal, se eu apenas desmarcar o flag e fechar a janela, ele permanece com o menu oculto, porém, se eu sair da planilha e entrar novamente, ele volta com essas informações porque eu não gravei. Tá? Então é importante que sempre que realizar a manutenção do flag das colunas, aqui do lado ele tem uma cor um pouco mais clarinha, mas do lado vocês podem perceber que tem uma barra de rolagem. Tá? Aqui bem do lado, é só clicar no mouse e descer a barra de rolagem até o botão salvar a configuração. Okay? Então, clicando no salvar a configuração, ele salva as informações que eu configurei, basta depois só ocultar aqui a nossa planilha. Okay? Então, agora eu tenho apenas os campos aqui que eu preciso na minha tela. Okay? Bom, então vamos continuar aqui. Eu vou incluir aqui mais alguns itens, só para a gente simular agora as informações. A gente não vai incluir todas, né?
porque eu vou usar a informação depois de importação, e aí a gente vai tratar junto. Então, o item 3.1 eu já incluí a stack pré-moldada. Então, o item 3.2, eu vou utilizar, pessoal, aqui o código auxiliar, né? Que muitos aí, inclusive, estão utilizando. Tá? Então, no código auxiliar, eu incluindo o código, que é 83343. Então, no código auxiliar, eu incluí a composição código 83343. Quando eu selecionei... Opa, deixa eu buscar aqui de novo. 83, eu acho que é essa composição mesmo. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É escavação. Ah, essa composição aqui ela deve ser do DENIT. Deixa eu ver se é 343. Escavação mecanizada foi um exemplo que eu usei de... Deixa eu ver se eu tenho aqui na composição. F4, cadastro geral. Porque tem uma composição, pessoal, algumas composições eu já tinha feito uma simulação de buscar de outro banco, mas eu vou mostrar para vocês em outro momento. Vou pegar apenas as composições do Sinap, que é o que a gente está trabalhando aqui, ok? Bom, então, deixa eu atualizar aqui a janela, porque eu fui buscar a composição. É 3.2. Bom, agora trouxe 83343. Provavelmente talvez o flag cadastro geral não estava marcado, né? E esse 83343, vou colocar a quantidade 144 e 33, tá? 36, melhor dizendo. Gravei. Colocar mais um item, pessoal, o 3.3, e a gente coloca só apenas esse item, eu vou mostrar outras informações, tá? Então, o item 3.3 é o 94962. Então, 94962, achei a composição e vou incluir a quantidade aqui desse item 4.14. Ok, pessoal? Então, nós incluímos apenas esses itens. Então, a ideia é usar as duas informações, código auxiliar ou código da composição, beleza? Bom, nesse caso aqui, a gente utilizou a informação apenas do Banco Sinap, certo? Vamos supor que em um item eu precisaria usar uma composição de outra base de dados, ok? A gente sabe que tem muitos projetos que utilizam referência de 2 ou até mais de 2 órgãos, então a gente usa a função de copiar a composição de outro banco, ok? Então, qual que é a ideia? Tá? É bom, eu gosto de deixar bem intuitivo no momento que